Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia especial para nós, né, Delci? A gente está hoje gravando esse conteúdo aí para SOS Contabilidade e aqui conosco na mesa duas contadoras especiais da região de Santa Catarina. E hoje, né, Delci, nós vamos bater um papo aí explicando aí o que essas contadoras estão fazendo aqui conosco. É verdade, Cássio. Então, SOS Contabilidade, com a parceria da Decoves Business, está aqui para mostrar um diferencial. Um diferencial para você que é contador, ver que tem possibilidade de ir além do que está acostumado a fazer. E para provar isso, está aqui com nós duas pessoas maravilhosas que a gente teve o prazer de conviver nos últimos dias, sendo que uma delas já trabalhou com nós e é uma pessoa de extrema, com uma personalidade maravilhosa, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E nós vamos pedir para elas se apresentarem, né, Cássio? Só para fortalecer, né, Delci, o SOS Contabilidade ele foi criado, né, para ajudar contadores, né, que estão com dificuldade nos seus negócios, né, Delci, que acabam estando sozinho, às vezes não tem com quem conversar, não tem com quem se aconselhar com relação à sua empresa. Então, o nosso conteúdo gerado para a SOS Contabilidade é para ajudar os contadores a abrir um pouco mais os seus horizontes. Então, ou você também que tem um sonho de ter um escritório de contabilidade, pediria que assistam então os vídeos que a gente grava para a SOS Contabilidade. Já passaram por essa mesa aqui alguns contadores, alguns relatos, né, Delci, de pessoas que estavam pensando em desistir do seu negócio e hoje estão fortes, firmes, cada vez mais prósperos no escritório de contabilidade, né? É verdade. Então, quem não assistiu, curte nossos vídeos aí, procure na playlist, tem alguns vídeos gravados já, com pessoas muito, muito, muito importantes aí que conhecem muito contabilidade. Pedir agora para as moças se apresentarem, Delci? É isso aí. Vamos lá, então. Se apresentem para o nosso público. Olá a todos, então. Eu vou me apresentar. Meu nome é Miriam. Sou contadora. Eu fui colaboradora da Decoves durante anos, né? Que foi muito bom. Eu adquiri muita experiência, né? Eu já fui contadora de uma empresa só e não tinha experiência que eu adquiri trabalhando no escritório contábil. E é um prazer estar aqui. Eu estou em Santa Catarina agora e... Tu foi importada para lá, né, Miriam? Você é do Rio Grande do Sul e foi... Importada não, foi... Estou há 3 anos lá. Isso. E nunca pensei em abrir escritório de contabilidade, porque eu sempre via um obstáculo grande, né, de abrir um escritório, de poder atender, né, o cliente. A gente executa bem a tarefa, né, o trabalho contábil, né, mas para atender o cliente, para dar aquela atenção que a gente gostaria de dar, eu sempre vi uma dificuldade grande para isso. Perfeito. Então, agora, com essa possibilidade da franquia, né, abriu uma porta muito grande. Então, possibilitando agora da gente abrir o nosso escritório. Estamos com o nosso escritório lá em Santa Catarina, em São José. Estamos abrindo a franquia lá. Legal. Quantos anos, Miriam, você tem de experiência na área contábil e para passar uma credibilidade aí para quem assiste, né? Eu tenho 45 anos na área contábil. Tenho um pouco mais, mas vamos deixar 45, que é quando eu me envolvi assim, plenamente, né, com contabilidade. E tenho uma experiência já em escritório que abre um campo enorme, né, nessa área. Então, Delci, fica um recado aí, né, para quem está nos assistindo, né, que sozinho a Miriam não tinha nem ideia de ter um escritório de contabilidade, atender clientes, né. Então, com o apoio da SOS Contabilidade e por trás desse modelo de ajuda entra, né, a Decoves, escritório de contabilidade, né, onde a Miriam ela vai ser uma unidade nossa em Santa Catarina, Exato. Na cidade de São José. Exato. Sim. Então, faz com que os sonhos, né, do contador se tornem realidade. Por quê? Porque a Miriam não está mais sozinha.
por trás da Miriam tem a sócia que vai se apresentar agora, mas tem mais de 40 pessoas envolvidas na operação do escritório que a Miriam vai Isso, tem um administrar. suporte Eu não imenso. falei o nome da sócia porque ela não se apresentou ainda, então eu vou deixar para ela se apresentar. Obrigado, Miriam. Olá a todos. Primeiro agradecer a oportunidade, né? Primeira vez aqui eu e a minha sogra, né? Além de sócia, sogra. E meu nome é Jade. Eu tenho um pouquinho menos de experiência na área contábil, mas já trabalhei em escritório de contabilidade, sou formada, tenho outras formações. Nunca imaginei abrir escritório de contabilidade, era uma coisa que não passava pela minha cabeça, justamente por ter todo esse obstáculo, né? E tu conseguir reunir tudo isso e não ter, talvez, uma estrutura, não ter pessoal, né? Que para mim é o principal. Então, agora, com essa possibilidade, tô achando muito legal, tô muito animada. E estamos, né? E acho que é o primeiro em Santa Catarina. É o primeiro em Santa Catarina. Legal. E é isso, a gente está começando agora essa nova empreitada. Esperamos muito sucesso, né? Vão ter. Estamos animados. Só para o pessoal entender, assim, né, Delcy? A unidade hoje São José, que é composta pela Jade e pela Miriam, né? Que vai ser inaugurada nos próximos dias. Já tem sede, já. Agora a gente está trabalhando um pouco na parte arquitetônica lá, para a identidade visual da unidade, né? É uma unidade de franquia. Quem quiser mais informações pode nos procurar. A gente vai atender, vai explicar como funciona para ser um franqueado. Mas é uma unidade que é uma unidade de atendimento ao cliente. As duas vão dar os diferenciais que a Decouves tem para os clientes. Consultoria financeira, BPO financeiro. Nossa, Deus, depois tu fala dos nossos diferenciais aí. Muitos diferenciais. Muitos diferenciais que nós, escritório de contabilidade Decouves, criamos durante 42 anos. E hoje a gente tem como compartilhar com pessoas e contadores. Então a unidade de São José, composta por vocês duas, vão ter por trás de vocês mais de 40 pessoas dando suporte à operação, fazendo a operação. E vocês lá na frente do escritório, lá na sede de vocês em São José, vão poder atender os clientes de uma forma diferente do que os atuais contadores conseguem atender. Dando o quê? Suporte na parte de estudos tributários, diferenciais, atenção para os empresários, ajudar eles a administrar os seus negócios, porque o empresário às vezes conhece muito do seu produto, mas não conhece da sua administração. Exato. E vocês levam o nosso know-how lá para Santa Catarina para poder ajudar os empresários. Isso, poder oferecer isso ao cliente é importante, né? Porque... E saber que vai entregar, né, Miriam? Não só oferecer, saber que vai oferecer e vai entregar. Com a segurança, né, de poder entregar um bom trabalho, isso aí é uma coisa que... Perfeito. Até vindo complementar tudo isso que o Cássio falou e foi bem colocado pela Miriam. Ontem nós participamos de um evento. Neste evento tinha em torno aí de uns 500, 600 contadores e alguns palestrantes do Brasil que falaram sobre o momento atual da contabilidade. E eles pregaram algo que nós já viemos colocando e já viemos pondo em prática desde antes da pandemia. E é o nosso modelo que está no nosso modelo de franquia, que é a contabilidade do futuro no presente, que é aquele contador que era o executor, que é aquele que senta atrás da mesa e faz as tarefas para a empresa, sair de trás da mesa e ir para lá junto com o seu cliente, seu contador consultivo, que é a contabilidade do futuro. Contabilidade do futuro não é mais o contador estar lá fazendo o lançamentozinho, é estar lá junto com o teu cliente, ajudando o cliente. Como é que tu vai fazer isso se tu tem que estar lá lançando as guiazinhas para entregar para o cliente? Nós temos a solução, o SOS Contabilidade tem a solução. Por isso a Miriam e a Jade estão aqui, porque eles viram essa oportunidade que a Decouves
através do modelo de franquia, está trazendo para os contadores. É a contabilidade do futuro nos dias de hoje. É isso aí, assim. Boa colocação e um bom resumo, né? A gente entende muito, né, Miriam Jade, que o empresário, o dono da empresa, o cara que tem seu negócio, né, ele tem um dom nato, assim, que é saber do seu negócio, da sua operação. Sei lá, eu gosto de falar do exemplo de um restaurante, né? O cara que tem um restaurante, ele conhece tudo sobre restaurante. Aonde comprar, que comida servir, que dia serve o quê. Ele tem a gestão operacional do restaurante muito bem clara na cabeça dele. Ou um mecânico tem muito bem, uma oficina mecânica, o dono da oficina, ele tem muito bem claro o que ele tem que fazer para atender seus clientes. Ele domina aquilo. Só que quando entra numa área assim, que é administrar um CNPJ, fazer com que a parte financeira da empresa seja saudável, entender como contratar pessoas de uma forma sólida e correta, fazer com que a empresa ela seja sustentável, sem tomar dinheiro da rua, pagando as contas em dia, ele se perde um pouco, porque ele não é administrador. E eu estou falando um fato, não porque eu acho, a gente estuda a nossa base de clientes, a gente tem mais de 800 clientes, e isso se repete entre os nossos clientes. Então, com esse nosso estudo de caso, estudando e olhando nossos clientes, a gente acabou desenvolvendo soluções para ajudar os empresários na sua administração do seu negócio. E é aí que entram nossos diferenciais. É aí que vocês entram para ajudar as empresas. Sim. Com algo que eles não têm em seu currículo e não querem ter, porque eles são operacionais. Não estou falando de empresários investidores, que é diferente. Estou falando de empresários de pequeno e médio porte que têm seus negócios. Eles são muito bons naquilo que fazem, né? Eles são excelentes, às vezes são os melhores do ramo. Na parte técnica do negócio deles. Mas a parte administrativa, aí deixam a desejar. E por isso que nós temos que estar próximo deles. E ontem também, nesse evento, foi muito colocado assim, principalmente por um dos palestrantes, que eu não vou citar o nome, ele diz que os contadores, e eu me coloco neste bloco, apesar de sempre usar o termo, quando me perguntam quem é que eu tenho, eu digo, eu tenho uma empresa contábil. Eu não digo que eu tenho um escritório contábil, eu tenho uma empresa contábil. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, até é bom que a gente conversou sobre isso, né, Miriam? E para quem está nos ouvindo, quando você virar um franqueado da Decoves, sendo nesse projeto do SOS Contabilidade, você não vai ter um escritório de contabilidade, você vai ter uma empresa contábil. Exato. Porque a contabilidade envolve vários setores que tu não vai estar fortalecido naquele setor, né? Porque tua especialidade às vezes é eu digo por mim que a minha especialidade é contabilidade, mas tu vai ter um suporte bom de profissionais bons nas outras áreas, né? Um fiscal bom que te garante, um comercial bom, sistemas bons para tu conseguir gerenciar a tua carteira de clientes. Os melhores, porque já foram testado várias, né? Até chegar no melhor para poder oferecer, tu vai poder oferecer o melhor trabalho, né? Isso dá uma segurança muito grande para quem está. Miriam e Jade, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Após se tornarem, né, assinarem o contrato de franquia, né? A gente está ainda no meio de um treinamento, né? Onde vocês estão entendendo como que funcionam os processos, as ferramentas que a gente usa, a metodologia de trabalho que a gente aplica. Eu queria que vocês nos falassem um pouquinho o que acharam até agora. Hoje, mais depois que a gente gravar esse podcast, a gente vai continuar o treinamento com o Delcy falando sobre a área comercial, redes sociais. A gente tem mais algumas horas de treinamento. Mas até o momento, até agora, eu queria o relato de vocês aí. O que vocês estão achando? Se foram surpreendidas? Se era o que esperavam? Se clareou? Então eu queria passar a palavra para vocês falar um pouquinho sobre isso. Quer falar? O que eu falo? Eu quero que as duas falem, as duas vão falar. São duas pessoas. Da minha parte, eu fiquei até surpresa, sabe? Porque
Eu sei, eu conheço a Decolves, né? Eu trabalhei 11 anos com a Decolves, eu conheço bem. Mas, como o Cássio colocou ontem no treinamento, né? Isso é importante frisar, porque a gente passou por vários tropeços, né? Por vários testes, e na minha época até não estava tão bem estruturada como está hoje. Hoje eu vejo que eu tenho uma segurança grande de poder oferecer um trabalho que eu sei que vai ser entregue o melhor. Então, eu fiquei bem surpresa, foi bem melhor do que eu imaginava. Que bom. Sério. Muito bom ouvir isso, né, Delci? Sincero. É aquilo que a gente sempre fala, né, Miriam, Jade? A gente tem algo com nós ali que a gente é muito incomodado, tá? Persistente também, né? A gente não se acomoda naquilo. A gente não se acomoda. Chegamos num ponto que tá bom. Não, ele pode estar melhor ainda. Ser exigente com a gente mesmo, né? Então a gente está sempre tentando melhorar o que já estava bom. E com isso nós vamos sempre crescendo. E as pessoas que estão com nós, não existe um que seja menos que o outro, porque todos nos ajudam, todos ajudam no crescimento, com ideias, com a execução, e às vezes até algo que saiu errado nos ajuda a encontrar uma maneira de que aquilo não aconteça mais e que melhore todos os processos de todos. Exato. Se não acontecesse, né? Talvez não teria aquela solução que veio com aquele problema. Eu, como gosto de números, estatísticas, controle, né? Eu diria que a gente errou muito mais que acertou. Mas a gente tentou muito. E a gente então acertou bastante. A gente no resultado que tem, né? Diz um jogador famoso de futebol que a gente acerta 20% do que a gente tenta. E para nós, eu acho que a gente acertou 10, né? Porque a gente tentou muita coisa até chegar no modelo que a gente tem hoje. E continua tentando, e continua errando, e continua acertando. Isso, e uma coisa importante que eu ouvi de ti ontem, Cássio, foi o exemplo que tu deu, né? De uma franquia que começou assim... Foi bem difícil, né? Podemos falar, o Gilberto de Esteio, que já gravou conosco muitos vídeos aqui. Isso, começou sem clientes e ficou um tempo, né? Até conseguir. E não desistiram, eles foram persistentes. Porque eu pensei, nós estamos começando hoje também, né? Sem clientes, mas com uma expectativa grande, sabe? Porque antes de vir fazer o treinamento, né? Nós já fizemos contatos, né? Que a gente já está prevendo, porque a gente já entrou no negócio, né? Sim. Então, agora a gente vai com o que a gente aprendeu aqui. Eu digo aprendeu porque essa franquia é uma solução nova para um problema que eu via, sabe? Como um problema imenso, assim, uma barreira imensa, sabe? Para um escritório. Então, eu estou muito animada mesmo com o que eu ouvi, sabe? Muito feliz. E com aquele exemplo, assim, me animou, sabe? Porque a gente não vai nunca deixar esmorecer com aquele problema. A gente vai se fortalecer com isso. Perfeito. E aí, Jade, me conte aí. Me surpreendeu também. Confesso que a gente pensa treinamento, tá? Pode ser muita coisa, né? Mas conhecer a Decolves, principalmente, para mim, né? Minha sogra já conhecia, mas eu ainda não... Muito ouvi também dela, né? E aí é aquela coisa, a gente ouve muito, mas não conhece, não sabe quem são as pessoas. Então, vir até aqui, conhecer vocês, né? E fazer parte do treinamento, para mim, tá sendo uma experiência muito bacana. Eu acho que a gente tem muito o que aprender ainda. Mas saber um pouco dos sistemas ali que tu mostrou pra gente ontem, muito, muito enriquecedor. Sabe que, até falando nisso, a Decolves, nesse projeto do SOS Contabilidade, conversa com outros contadores, com outros proprietários de escritório, né, Cássio? E a gente vê a questão da dificuldade, às vezes, do crescimento. Eu estava conversando com uma contadora essa semana mesmo, e ela tem uma carteira de em torno de 100 clientes.
E nessa carteira de 100 clientes, ela atende basicamente empresas do Simples Nacional e MEIs. A equipe dela é composta por 3 colaboradores, sendo que o quarto é o próprio contador. Então eles são 4 pessoas. A equipe delas não está preparada para atendimento de empresas do lucro presumido e do lucro real. Nós estamos na porta de uma reforma tributária que vai mexer com todas as estruturas das empresas. E quem que vai estar na base disso é o escritório de contabilidade, os contadores. Você, contador que está nos ouvindo, o teu escritório está preparado para essa reforma tributária? Nós da Decouves estamos. Todos os dias, todas as semanas, tem treinamento, preparando para essa reforma. E nós podemos ajudar. Esse escritório, que é dessa contadora, ela não consegue ir adiante. Porque se ela contratar um outro profissional, um profissional mais qualificado, ela não tem receita suficiente para bancar. Então ela vai arrodeando. E a tendência é, para o próximo ano, quando começar a implantar a reforma tributária, ela começar a perder clientes. Porque muitos vão ter que migrar, eles não vão poder ficar no lucro, no super simples, porque a carga tributária vai ficar muito alta, dependendo, porque os negócios vão mudar a performance, vão mudar, a tributação vai mudar e tem que analisar com cuidado. Imagina nesse momento, né, tu não está atualizado, acompanhando essa reforma, acompanhando o impacto que dá, né, nas empresas. E a gente não tem como, tu não dá conta, desamparado, na verdade, né? Porque se tu não tem capacidade para reagir, né, a esse tipo de tu não mudança. dá conta de estar atualizado em tudo, em todos os setores, todas as mudanças, né, que tu tem que acompanhar e dar essa atenção que tu tem que dar para o cliente, né? Passar, informar o cliente, porque essa é a nossa função também, né? Uma dica até que eu vou dar para o contador que está nos assistindo: cuidado com o seu cliente, aquele que está enquadrado no super simples, que faz o B2B, que é aquele negócio para outro negócio. Analisa bem a questão tributária dele para o próximo ano. Esse pode ter problemas sérios. Então, é uma dica, tá? Mas nós da Decouves estamos preparados para isso. A gente está estudando muito, né, Delci? Muito, muito, porque está vindo uma nova legislação tributária. Vou dar o exemplo do E-Social. O E-Social entrou, foi uma notícia forte, era para entrar rápido, demorou um pouco mais de tempo, mas veio. A reforma tributária, ela vai seguir o caminho do E-Social, ela vai vir. Ela vai vir. Ela já tem data para começar e já tem data para terminar. Exatamente. Então, assim, nós lá do escritório, tá? Vamos falar um pouquinho como contadores, né? A gente se preparou para isso. A gente vem há 3 a 4 anos desenvolvendo sistemas próprios para nos atender a parte de gestão de escritório de contabilidade, sistema o qual que a gente já está ofertando para outros escritórios de contabilidade. Não existe sistema igual ao nosso no mercado. Existem sistemas parecidos, mas que entregam o que um escritório de pequeno e médio porte precisa, nós temos. Então a gente desenvolveu interno, solução nossa. Trocamos nossa ferramenta operacional por uma ferramenta de mercado mais atualizada, onde a gente consegue automatizar muita coisa. E a automatização de muitos processos, elas não fazem a gente ter menos funcionários. Elas fazem a gente poder dar mais qualidade de atendimento para o nosso cliente. Exato. Então a gente passou muito tempo estudando e implantando tecnologia.
E agora a gente está investindo muito tempo em preparar profissionais para que possam engolir essa nova reforma tributária e que não entre quadrado aqui dentro, que entre numa forma tranquila, que a gente possa orientar nossos clientes. Então, o que o Delcy fala aqui e comenta aqui no podcast é uma pura verdade. Todo dia a gente está se alimentando de informações sobre reforma tributária. E tu imagina os escritórios, Delcy, e Jade, Miriam, que são... Imagina vocês duas, tá? Sozinhas, lá em São José, com 50 clientes. 50 clientes vocês conseguiriam atender sozinhas. Uma se especializa na área do departamento pessoal, uma no fiscal, outra na contabilidade, vão jogando. As datas de prazo são flexíveis de entregas, né? Como que vocês vão, além de atender seus clientes operacionalmente, que é fazer as obrigações, atender os seus clientes de uma forma presencial, visitar os seus clientes para dar orientações e ainda ter que estudar a reforma tributária e implantar no seu escritório isso. Entendeu? É uma coisa que assusta só de pensar. Não, Humanamente nem impossível. pensar. Eu não estaria numa situação dessa. Entende? Porque são muitos anos que eu venho estudando de abrir escritório contábil, mas eu sempre travo aí. Porque não adianta, tu te atualiza bem, acompanha as mudanças e até gosta disso, né? Porque eu tenho prazer de fazer isso. Só que o cliente vai ficar abandonado, tu não vai dar atenção que tu tem que dar para ele. E é tão bom, né? A gente se coloca no lugar do cliente. É tão bom tu ter uma atenção especial, né? Tu te sentir especial para aquele contador, que ele te dá um tratamento diferenciado. Isso aí é muito importante. Isso a gente vai poder dar, né? Por isso que eu estou tão animada. Porque, na realidade, assim, que nem o Cássio comentou, nós temos hoje na nossa base, bem mais de 800 clientes. E a gente percebe que a gente só tem esse número hoje porque a gente sempre se preocupou com a qualidade de atendimento ao cliente. Sim. A gente percebe isso nos nossos mais de 40 anos de vivência. Eu já não falo em experiência, eu falo em vivência, porque, como tu estava falando, né, Miriam, nesse tempo todo aí, quantas mudanças já tem, o que é um ano, no ano seguinte já é diferente. Sim, o Cássio falou do e-social, assim como veio o e-social, veio tantas outras atualizações por ano. Em média, são 600 entre leis e regulamentos novos da área tributária e contábil que ocorrem. Imagina essas atualizações. Então, uma experiência que eu tive há 5 anos atrás, ela já não serve para os dias de hoje. Exato, não serve. Então, por isso que é uma vivência. Nós temos 40 e poucos anos de vivência e 1 ano de experiência, que é o último ano que nós estamos trabalhando. Mas, usando esta vivência, a gente percebeu que o que o cliente quer é atenção. Por isso que nós criamos esse nosso modelo, onde que a Decouves se preocupa com a parte burocrática, a parte das obrigações acessórias, a parte de fazer a guia, e a unidade, o nosso franqueado, vai dar a atenção necessária que a empresa precisa ter. O cliente tem que estar bem atendido. Ver a necessidade dele, ver o melhor enquadramento, ver a forma que ele possa pagar menos e pagar certo. Aí ele vai crescer e vai ficar contente com o serviço de vocês. E isso que tu comentou agora de pagar certo, né? Como que a gente faz isso, né? Sentado dentro de um escritório. A gente tem que ir ao cliente, entender o negócio do cliente, fazer o cliente apresentar o seu negócio para nós contadores. É através disso que a gente consegue entender realmente o que ele precisa. Às vezes não. Quando a gente recebe o nosso cliente no nosso escritório, a gente entende, mas não visualiza. E quando a gente visita o cliente, a gente começa a entender. E tu entendendo, tu vivenciando dentro do escritório, dentro da empresa, dentro do cliente, a gente consegue chegar em soluções que tu jamais teria se estivesse apenas atendendo a pessoa no seu escritório. O Delcy, antes da gente começar a trabalhar junto, passou por isso, né, Delcy?
Tu tinha uma agenda limitada, né? Agenda muito limitada. Porque tu era sozinho no escritório, então tu não conseguia visitar todos os clientes. A vontade que tu tinha existia, mas como que eu vou visitar um cara? No mínimo 3 horas, às vezes, entre tu deslocamento e depois voltar a administrar um escritório, né? Então o Delcy passou por essa dificuldade quando era sozinho. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu entendi essa dificuldade, a gente começou a focar muito nisso. Em estar presente dentro do cliente. Porque o cliente ele só vai ligar pra gente quando ele tem um problema. Ele só vai visitar o contador quando ele está com um problema. E nós temos o dever, como escritórios de contabilidade, ou como bem mais que contabilidade, como é o nosso slogan, é estar presente ao cliente também em momentos bons. Isso. Que os momentos bons vão gerar prosperidade, vão gerar novos negócios, e aí que a gente pode ajudar o cara. Abrir uma nova empresa, conectar ele com outras empresas que são clientes nossos, trazer esses caras para um network, para o Power Hub, que é uma ferramenta que a gente usa muito e dá muito certo. Trocar experiência entre empresários. Quantos negócios apareceram no nosso Power Hub? Não dá. Muitos negócios. Que a gente nem sabe, né? Que a gente nem sabe, porque tu conecta as pessoas e a vida segue. Mas a gente fica com a alma tranquila, a gente fica com aquela missão, nossa, eu consegui fazer o meu papel. Principalmente quando ele vem, o empresário vem te agradecer por tu ter ajudado ele a fortalecer o negócio dele. Isso não tem preço, tá? Não tem. E aconteceu um caso muito interessante num desses nossos... até foi um empresário fez foi lá e deu uma declaração e mostrou o que aconteceu lá no evento. Conversando, eles se conheceram não como pessoas, porque como pessoas já se conheciam porque eles eram meio vizinhos, mas eles não sabiam o que um e o outro fazia. E lá eles se identificaram e um precisava do outro, como empresários. Porque como eles eram próximos, eles às vezes almoçavam no mesmo restaurante, se viam, mas nunca fizeram negócios. E lá no Power Hub, um identificou o outro como empresários, com atividades que se complementavam. E eles começaram a fazer negócios juntos. Porque é um momento que tu está ali aberto para isso, né? Exato. Então se permitiu, né? Possibilidades. Isso. Então é bem interessante isso, é muito gratificante quando tu vê que tu tá unindo empresários que têm a mesma vontade. Sim. Mas isso só acontece se nós sairmos de trás da mesa da operação, porque senão nós vamos ficar fazendo lançamentozinho de guia, se preocupando com uma obrigação acessória, se preocupando com outra coisa, e daqui a pouco o teu cliente chega com uma notificação porque ele está enquadrado errado, está pagando o imposto errado, e a gente não sabe disso porque eu não consegui ir lá na empresa visitar ele, olhar o que ele realmente está fazendo e dizer para ele, tu está enquadrado errado, tu está pagando errado. Sim, dá aquela atenção especial, né? Tu tratar ele de uma forma particular, que é um tratamento particular que a gente dá, né, para aquele cliente. E tu ir lá na empresa dele, visitar, ver o dia a dia dele, como é que funciona. Eu lembro quando a gente ia visitar o cliente, né? Aquilo... Era um tempo que tu tirava ali do... Visita um cliente, pede para ele te mostrar a empresa dele. Isso. Ele abre um sorriso. Ele olha a empresa dele com orgulho, ele apresenta toda a empresa dele, os detalhes da empresa dele. Então, assim, quem é que faz isso? Pois é. Que contador que faz isso? Mas nem dá, né, Cássio? Tu não tem tempo, não tem condição. Mas, assim, eu gosto sempre de falar nos podcasts, eu vou fortalecer esse, tá? Nós aqui, a Decovis, eu e o Delcy, a gente nunca esteve no momento que a gente está hoje, tá? A Miriam passou pelo escritório, trabalhou 11 anos conosco lá dentro do escritório e via nossos problemas, nossos gargalos, e a gente nunca parou de tentar ser melhor, nunca parou de tentar corrigir problemas. Então, assim, quem já nos conhece de antigamente e está vendo esse vídeo aqui, vai ver os cortes que a gente vai botar no Instagram, a gente não é mais o mesmo.
A gente não é mais o mesmo de anos atrás. Hoje a gente tem uma estrutura, a gente tem sistemas, a gente tem pessoas diferentes. Hoje a gente tem compromissos com franqueados, com clientes que antigamente a gente não conseguia nem assumir. Então hoje a gente é diferente. Se você tem curiosidade de nos conhecer, nos chame aí, você contador, você empresário, nos chame uma das franquias, entre no nosso site, que eu vou pedir para o nosso editor depois botar embaixo lá, para ver aonde tem as unidades, quem são os profissionais das franquias, para conhecer os escritórios, para nos conhecer, fiquem à vontade. Mas a mensagem que eu queria passar é essa, Delcy. A gente não é mais o que a gente era ontem. Não é, bem pelo contrário. Né? Por isso que eu disse antes, a gente é incomodado. Muito. Incomodado. E quando a gente comete uma falha ou existe um erro, nós trabalhamos muito em cima daquilo. Vai acontecer outro, mas não aquele. Aquele não se repete mais. Porque nós trabalhamos de uma maneira que aquilo sirva de lição. Aprendizado. E a gente vai evoluindo. Trabalhamos com pessoas. Que bom, né? Eu digo assim, nós até fizemos há pouco tempo um episódio do nosso podcast, inteligência artificial e inteligência emocional. Eu acredito que uma não vai funcionar sem a outra, porque nós aqui na Terra somos humanos e como tal nós precisamos da emoção e o nosso vamos dizer assim, o nosso produto é trabalhar para empresas. E apesar de a empresa ser um CNPJ, por trás dela tem um CPF. E aquele CPF é uma pessoa, e aquela pessoa tem emoção. É isso aí. E eu não posso botar uma inteligência artificial trabalhar com uma emoção, substituir. Então nós ainda vamos ter muitas pessoas, mesmo que tenha a automação, que nem o Cássio falou, nós vamos ter pessoas para trabalhar com pessoas. E assim como a Miriam e a Jade estão aqui, que são pessoas maravilhosas com emoções, para atender também clientes com emoções. Delcy, acho que estamos entrando na reta final aí. Isso. Então, eu gostaria que a Miriam se despedisse aqui do bate. Passou rápido, né, Miriam? Passou muito rápido. Eu falei, a Miriam já estavam nervosas aqui. Passar muito rápido. Queria que vocês deixassem um recado aí do coração de vocês aí, para quem vai nos assistir, pro cara que está indeciso, se abre o escritório, pro cara que está indeciso, se fecha o escritório, pro cara que não sabe o que fazer com o seu escritório, que está apavorado. E então passa um recado para o nosso colega contador e para os possíveis clientes de vocês lá de São José. Olha, eu vou passar esse recado com muita convicção no que eu estou dizendo. Sobre a pessoa que tem vontade de abrir um escritório e tem essa dúvida, essa insegurança, né, que é o que eu tinha, que não tenho mais, tá aí uma solução, né? Essa franquia abre essa porta, né, de possibilidade, ainda mais, né, de a possibilidade de crescer sem a preocupação, né, de não poder atender, né, porque não temos esse limite, né, de quantidade de clientes. Será que eu vou conseguir abraçar ou não? A gente não tem essa preocupação. Isso é um alívio, né? E como, para mim, assim, ó, tudo é energia, né? A minha energia está elevadíssima, sabe? Estou com muita fé, vai dar tudo certo, porque nós estamos bem estruturados. Estamos com o nosso escritório lá em São José já aberto, pronto para funcionar. Quando que vai inaugurar? Uma pergunta agora. Inaugurar nós vamos programar ainda, né? Mas está pronto para abrir. Quanto antes, melhor. Dá uma data, Miriam, né? A gente gosta de uma data. Uma data aí. Pode deixar a Jade, quando a Jade falar, ela vai botar uma data. Já vamos pensar numa data, porque a gente não combinou. Não vou passar uma data aqui, não. Mas acredito que talvez começo de outubro. De outubro, então, né? Tá. Então já temos uma data. Porque já começo estamos de outubro. para começar. Começo de outubro é bem amplo, né? Não, vamos botar dia 10. Vamos botar dia 10. Então, não é nem no dia 1º, né? E nem no dia 15. Dia 10. Até dia 10. O que precisarem da gente para poder... É isso aí. A estrutura de vocês já existe. Já.
É só confeccionar agora a parte de identidade visual, né? Que vocês já sabem o que precisa. É rápido isso. Então, montou a parte de identidade visual, colocou o monitor lá para entender, acompanhar as obrigações geradas pelo escritório, tá pronto. E vendo vocês falar sobre não serem mais os mesmos, né, de antes dessa mudança, eu tenho certeza, eu e a Miriam, de ontem para cá, a gente já não é a mesma também. Porque vocês deram essa possibilidade pra gente, abriram essa porta, né? Coisa que a gente não pensava que seria possível. Então, além de vocês estar gerando esse movimento para vocês geram para as pessoas que estão junto com vocês também. E isso é muito bacana. Saio daqui com esse sentimento. Muito bem. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Bem, você que está nos assistindo e acabou de ver esses depoimentos da Jade e da Miriam, tudo começa por uma visão. Se você tem dentro de ti uma visão, uma imagem de onde você quer chegar, sabe que você pode. Mas para isso acontecer, tu vai ter que pôr, junto com a visão, a ação. E para isso, nós estamos aqui para lhe ajudar. Tome a ação, entre em contato com nós e nós podemos lhe ajudar. Obrigado para quem nos assistiu, que chegou até agora ao final. Agradecer a Miriam, agradecer a Jade, o Delci, por esse momento aqui, que eu estou me sentindo muito bem. A energia dessas duas aí são contagiantes, né, Delci? Contagiante. E quem gostou desse vídeo, assista os outros vídeos do SOS Contabilidade. Só tem contadores que passaram por grandes problemas e hoje estão indo para um caminho muito mais tranquilo, com qualidade de vida, tá? Então, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta o nosso vídeo aí e muito obrigado. Obrigado. Obrigada também. Obrigada.